Olá, seja bem-vindo e bem-vinda! Começamos esta edição especial do Nossa Igreja na Semana Santa. Tempo de reflexão, decisão, reencontro com Cristo que nos salva. É muito bom estar com você que nos acompanha pelas telas da TV União de São João da Boa Vista, pela TV direta de Mococa e também na Web TV Cactus em Vargem Grande do Sul, além de nos ouvir pelo rádio na rede difusora Padre Donizete 103,1 e 107,1 FM. Nesta semana caminhamos com alegria rumo ao mistério central da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, na estrada, pela internet, pelo rádio, receba o nosso forte abraço fraterno. Que esta transmissão, que este episódio seja para você e sua família um momento de luz, fé e renovação interior. Vamos iniciar assim, então, com a oração que Jesus nos ensinou, com as intenções do nosso coração, também com as intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, que neste mês de abril que está iniciando, tem como foco a oração pelos sacerdotes que atravessam momentos de crise em sua vocação, para que encontrem o acompanhamento necessário e para que as comunidades os apoiem com compreensão e também orações. Pensamos também pelas intenções do nosso bispo na Diocese de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins, por todos os párocos, vigários, diáconos, seminaristas, por todas as vocações e também pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia. Que o Senhor nos sustente, fortaleça e ilumine cada dia na nossa vida, em nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora acolhemos Dom Eugênio com as palavras pronunciadas no domingo de Ramos na Catedral São João Batista, um convite claro para vivermos este tempo santo com profundidade e verdade. Você confere agora trechos da homilia de Dom Eugênio. E como é possível que alguém recebe uma mentira, não faz nenhuma análise e passa para frente? É assim, que a gente continua gritando hoje: crucifica Jesus, porque damos voz às mentiras. É ruim falar mentira, a gente até agora já usa o inglês, fake news. Atenção, das formas diferenciadas com que nós continuamos a gritar: crucifica Jesus. Uma das formas em que a gente olha esse evangelho, proclamamos aqui a parte breve, mas se nós pegarmos toda a leitura da paixão de Mateus, ele começa ali com a última ceia, colocando ali aquela figura forte do traidor, aonde o traidor, Judas, pergunta para Jesus, quando Jesus identifica que nem todos estavam na comunhão com ele: serei eu o traidor? Na cabeça de Judas Iscariotes, ele estava buscando formas diferentes de fazer valer o messianismo de Jesus, como quem gritava Hosana ao filho de Davi, querendo o Messias guerreiro poderoso. Ele ainda não tinha feito o caminho da misericórdia, do Messias do amor, do Messias da paz, do Messias da solidariedade, do Messias da comunhão de irmãos. Essa pergunta então também serve para todos nós. Seremos nós também alguns traidores que continuamos a gritar crucifica Jesus? E aí valeria a gente reforçar um aspecto terrível que nós estamos vivendo no Brasil. Impossível um país que ainda se diz cristãos, pelo número de católicos e tantos outros evangélicos, que permite que as mulheres sejam assassinadas, crucificadas.
Repitam sempre isso, né? Nós estamos perdendo só para o México o número de matança de mulheres. Então, quando nós, especialmente homens, somos modelo de medo para as mulheres, nós estamos gritando: crucifica, crucifica Jesus no frágil, no pequeno, naquele que não se defende. Pior ainda, quando a execução das mulheres passa pelas mãos dos homens. É esse grito que precisa hoje ficar muito incomodado quando é que nós nos colocamos no papel do traidor, serei eu, ou daquele povo que não gostou da proposta de Jesus e continua a crucificá-lo no feminicídio. E como é difícil ler as notícias dessa semana, né? O Senado aprova uma lei contra a misoginia e aí tem representantes do povo dizendo: vamos derrubar esta lei. Enquanto se esperava o Messias glorioso como filho de Davi, Jesus se revela como Messias pacífico, misericordioso, Filho de Deus. E aqueles que têm dificuldade ainda gritam hoje: crucifica Jesus. Muitas vezes até defendendo um modelo religioso que não condiz em nada com o Evangelho. Citei o exemplo do feminicídio. Um país como o nosso, que permite que tantas mulheres sejam assassinadas por dia. Uma outra realidade, quando a campanha da fraternidade nos lembrava da importância de termos uma moradia. A nossa motivação não é simplesmente para lembrar para o poder público que moradia é direito constitucional, está na Constituição brasileira. Isso é responsabilidade dos políticos fazerem valer as leis da Constituição. Para nós cristãos, nós nos incomodamos porque quem não pode ter a sua moradia ou não tem moradia digna, repete a situação que ele veio morar entre nós, quando Jesus, conforme São Paulo diz, abre mão da sua condição divina e vem morar entre nós como ser humano, não tem lugar para ele, não tem casa, não tem moradia para acolher Jesus. Nasce num curral, é colocado num coxo, seu primeiro berço. Nos incomoda porque quando nós começamos a quaresma, recordem que Jesus deu uma orientação de como rezar. Entra no teu quarto, fecha a porta. São mais de 32 milhões de brasileiros que não têm o seu quarto, que muitas vezes não tem nem porta. Então, para nós, a motivação é: queremos que todo ser humano tenha condições de entrar na sua interioridade, de descobrir essa presença de Deus. Então, quando nós não nos importamos com 32 milhões de brasileiros que não têm moradia digna, nós continuamos a gritar: crucifica esse Jesus, não me interessa, né? Quando nós, nas nossas escolhas, e este ano é um ano sério, né, de escolhas políticas, que tipo de escolhas que nós fazemos que favorecem políticas públicas que facilitam a vida dos pequenos ou projetos de eliminação de quem pensa diferente? Mais um pequeno exemplo, né? Estamos aí com a escalada forte da guerra. Os efeitos econômicos desta guerra já estão espalhados por todo o mundo e também no nosso meio. Alguns aproveitadores estão explorando, né, esta situação. Nessas horas, a reflexão deve ser muito aprofundada. Esse Israel de hoje repete aquele grito: crucifica Jesus, solta Barrabás. Infelizmente, alguns não compreendem esse processo do sionismo, que não tem nada a ver com o projeto de Deus enquanto povo escolhido. É necessário termos uma clareza maior, enxergar algo além, para que a gente não fique como aquela pergunta do Judas: serei eu o traidor? Ou fazer coro naqueles que hoje ainda gritam: crucifica Jesus. Mas a nossa fé nos colocou aqui hoje para fazer aquele reconhecimento da última frase que todo mundo repetiu, e eu convido agora a repetir novamente.
isso, é esse Jesus, é por causa dele, o Filho de Deus, que nós estamos aqui. É ele que se faz palavra, é ele que se faz Eucaristia, alimento para nós. Esse é o Senhor, o verdadeiro Filho de Deus. É ele que nos faz ter esta fé amadurecida. Então convido a fazer um pequeno momento de silêncio e diante das contradições que esta liturgia nos traz, que nós reforcemos esta dimensão da fé. Ele é realmente o Filho de Deus e é nele que nós professamos e colocamos toda a nossa fé. No quadro A Palavra de Deus desta semana, contamos com o vigário-geral, Monsenhor João Paulo Ferreira Aiello, que hoje reflete o Evangelho do domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo de Páscoa, nós celebramos o amor que vence sempre. Em todas as situações, o amor vence. Na manhã do domingo, que era o primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo e vai chorar e pensa que se encontra com alguém que não fazia parte da sua vida e se encontra com o ressuscitado e pensa que era o jardineiro. Os apóstolos não acreditam muito nela, aliás, Maria Madalena se torna a primeira apóstola dos discípulos. Ela conversa com o ressuscitado e os discípulos vão ao túmulo, vão correndo. João era mais novo que Pedro, corre mais, o Pedro mais velho. Mas chegando ao túmulo, o João dá a precedência para Pedro. Meus irmãos, Jesus está presente, ressuscitado na sua igreja. A nossa esperança não morre quando a vida ressuscita. Então, neste domingo de Páscoa, ouvimos na liturgia da palavra o testemunho dos apóstolos. Aquele que ninguém acreditava mais, aquele que já não alimentava a esperança nas pessoas, aquele que eles viram dependurado no crucifixo, ressuscita e dá a vida para todos nós. Jesus que fala aqui no Evangelho de umas palavras interessantes, não é? E de contar aos meus irmãos que me procurem na Galileia. Galileia aqui é um lugar teológico, é lugar da Eucaristia, é lugar da vida nova. Na missa da tarde poderemos utilizar o Evangelho que conta o episódio dos 2 discípulos de Emaús, que foram parar em Emaús, estavam desanimados, desapontados, afinal das contas o mestre tinha ficado pendurado na cruz e eles acreditavam que ele fosse restaurar Israel. Ora, Jesus se apresenta no meio daqueles dois. Um é o Cleofas, o outro não se sabe o nome porque deve ser eu ou você, que às vezes estamos desanimados em nossa vida e não percebemos o Cristo caminhando conosco. Domingo de Páscoa, mais do que ovos de chocolates, é dia de celebrar o Senhor, que vence e que faz o seu amor triunfar em nossa vida e em nossa sociedade. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa de Cristo significa também Páscoa do mundo, Páscoa da vida que renasce naquele que ressuscita. Feliz Páscoa para você, para todos os seus e para todas as comunidades da nossa diocese. E assim agradecemos sua companhia nesta edição especial do Nossa Igreja. Que esta Semana Santa aprofunde nossa fé e que a Páscoa do Senhor renove nosso coração, nossa casa, nossos caminhos. A toda a nossa diocese desejamos uma santa semana e também uma feliz Páscoa. Nosso desejo de paz e bem a você que nos acompanha pela TV União em São João da Boa Vista, pela TV Direta de Mococa, pela Web TV Cactus em Vargem Grande do Sul, também por todos os municípios alcançados por estas emissoras e na rede difusora Padre Donizete. Grande abraço a você, até nosso próximo encontro.